significa que nós não podemos terceirizar o guardar o coração. Eu não posso guardar o coração do meu marido. O meu marido não consegue guardar o meu coração. Nós não conseguimos guardar o coração dos nossos filhos, da parentela. Nós não conseguimos guardar porque é algo pessoal. Guarda o teu coração. É sua responsabilidade, é minha responsabilidade guardar o coração. Amém? O que está no nosso coração afeta todo o corpo. O que tem no nosso coração afeta todo o corpo. Então, às vezes a Bíblia fala de coração como se fosse o pensamento. Tem hora que o versículo dá a entender que está falando de pensamento, daquilo que está na nossa mente. Tem hora que fala como se fosse sentimento, mas é exatamente isso. O coração e a mente estão muito ligadas àquilo que a nossa mente pensa e aceita e acolhe, desce ao nosso coração e ali faz morada. Então nós precisamos estar atentos ao que pensamos, porque isso vai descer ao nosso coração. A mente e o coração estão muito ligados. Então, muitas vezes na palavra de Deus dá a entender ou que é a mente ou que é o coração, mas é o coração, porque vai morar no seu coração aquilo que você deixa pensando na sua mente. Vai ocupar lugar no seu coração aquilo que você está pensando na sua mente. Por isso que a Bíblia fala para nós renovarmos a nossa mente na palavra, para que podemos experimentar. Experimentar é uma sensação, experimentar é um sentimento, né? Porque o que está na nossa mente está no nosso coração. E a Bíblia, ela fala do coração, mas nós vamos agora meditar no sentido literal do coração. Por que Deus fala tanto do coração? Né? Por que Ele usa isso que acontece conosco comparando com o coração? Então vamos lá examinar o órgão coração. O coração mesmo que Deus nos deu. Então, olha, o coração, o órgão coração, o sangue que sai do nosso coração vai para todo o corpo. Vai para todo o corpo. Segundo a biologia, o coração beneficia o corpo inteiro, funcionando como um motor central que mantém a vida em movimento. Sua principal função é bombear sangue continuamente para todos os órgãos, tecidos e células. Aqui estão as principais formas como ele atende às necessidades do seu organismo. Olha aqui. Entrega de combustível e oxigênio. O sangue bombeado leva o oxigênio dos pulmões e nutrientes essenciais, como a glicose, para cada célula, garantindo que elas tenham energia para funcionar. Olha, ele leva para todo o corpo, dando energia ao corpo. Limpeza de resíduos. Enquanto entrega nutrientes, o fluxo sanguíneo também recolhe resíduos metabólicos e o dióxido de carbono, levando-o para os órgãos como o rim e os pulmões para serem eliminados. Proteção imunológica. O coração distribui glóbulos brancos e anticorpos por todo o corpo, permitindo que o sistema de defesa chegue rapidamente a qualquer foco de infecção. Regulação de temperatura e pressão. Ao controlar o fluxo de sangue, o sistema cardiovascular ajuda a equilibrar a temperatura corporal e a manter a pressão arterial em níveis saudáveis. Equilíbrio hormonal. Ele transporta os hormônios produzidos por glândulas específicas para os seus destinos, permitindo que diferentes partes do corpo se comuniquem e trabalhem em sintonia. Olha só.
quantas coisas o coração faz. Você imaginava? Eu não sabia de tudo isso. Para mim, ele só bombeava o sangue. Mas quantas coisas ele faz? Que propósito! E que Deus é esse que fez um órgão tão complexo quanto o coração? Esse é o nosso Deus. Tem como acreditar que tudo isso surgiu de uma explosão? Não tem. Não tem como acreditar, porque foi alguém muito intencional, um criador muito intencional para criar cada detalhe desse, tão efetivo, tão produtivo e tão funcional. Não é verdade? Esse Deus é maravilhoso. Ele não merece uma salva de palmas? Só pelo coração? Muitas salvas de palmas. Glória a Deus. Engraçado que antes da ciência descobrir tudo isso, a Bíblia já falava de tudo isso. Antes da ciência descobrir tudo que o coração faz, a Bíblia já falava: guarda o teu coração, porque dele depende toda a sua vida. Olha que tremendo. Salomão, na época de Salomão, a ciência nem estava tão evoluída quanto hoje. Muitas coisas foram descobertas antes. Mas Deus já dizia: guarda o teu coração, porque dele depende a sua vida. Olha que tremendo. Glória a Deus. Então, o coração, ele é um órgão que envia e traz e recebe, né? Envia e recebe. Então, essa imagem aqui não está muito de acordo com esse versículo. Porque se nós trancarmos o nosso coração, impedirmos que acessem o coração, logo também não vai receber nada, não vai dar nada, porque está trancado, não é verdade? Então, o que quer dizer exatamente guarda o teu coração? Qual seria a imagem que revela essa questão? Guarda o teu coração. Põe aí para nós. A próxima. Olha lá. Guarda o teu coração. Guardar o coração está dizendo respeito a observar, vigiar, avaliar o que está dentro do coração, o que está sendo guardado no coração. Discernir que sentimentos, sensações, pensamentos estão sendo arquivados dentro do coração. Porque o coração, ele recebe e dá todo o tempo. Ele filtra as coisas que recebe. Então, é necessário estar observando, avaliando sempre o nosso coração, porque ele é a fonte da nossa vida. Ele é o fluxo de entradas e saídas da nossa vida. E nós precisamos estar atentos àquilo que está sendo guardado, àquilo que está sendo liberado, aquilo que estamos enviando, tudo isso nós precisamos estar atentos. Portanto, não é trancado, mas é em observância que nós guardamos o nosso coração. É sendo vigilantes com o nosso coração. Como eu melhoro o meu casamento? Guardando o meu coração. Como eu melhoro minha vida profissional? Guardando o meu coração. Como eu melhoro o meu relacionamento com os meus filhos? Guardando o meu coração. Como eu melhoro minhas finanças? Guardando o meu coração. Porque todas as áreas da minha vida dependem do meu coração. Dependem daquilo que está no meu coração. E como se guarda o coração? Mantendo o fluxo em movimentação. Como que faz isso? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado. Como? Como? E eu tenho uma
experiência para compartilhar com vocês sobre isso, para minha vergonha. Essa experiência é fresquinha. Foi dessa semana. Foi essa semana, amor? Foi, né? Você que bem sabe disso, né? Foi essa semana. Minha sogra mandou para mim um pouco de carne de panela, porque eu amo sopa e eu queria fazer uma sopa com aquele caldo da carne de panela. E a sopa e o caldo chegou em casa e como a gente sabe, né, mulheres, a carne de panela ela tem bastante óleo. E aí chegou com aquele óleo em cima assim do potinho. Aí eu olhei aquilo, falei assim: eu vou dispensar o óleo e vou ficar só com a parte do caldo mesmo, né? E aí peguei na correria ali fazendo as coisas, tirei o ralinho da pia, o ralinho que protege o buraco, o ralo da pia, e peguei e virei aquele óleo na pia. Nem pensei, foi assim, distraído, né? E aí tô lá, fiz a comida, comemos, mas passou um dia, já não estava mais descendo aquela água da pia. Eu falei assim: meu Deus, mas o Moacir acabou de desentupir os canos, deixou tudo fluido, bonitinho, estava descendo, que era uma beleza. O que aconteceu? E no caminho da pia tem o tanque. E o tanque estava descendo fluido lá. Eu falei assim: tem alguma coisa aqui no caminho até nesse espaço aqui da pia. Aí foi lá o pastor Moacir, mais uma vez, desentupir o cano. E aí ele enfiou a mangueira e quando ele puxou, cheio de pedaços de gordura. Na hora eu me lembrei, eu não tinha me lembrado. Assim, meu Deus, eu joguei o óleo no ralo direto. É isso que entupiu o cano. E aí a Polly falou assim: mamãe, mas todo mundo sabe que não pode jogar óleo no ralo. Até na escola ensinam isso. Aí eu falei assim: eu também sei disso, mas na hora nem me veio à mente. E aí ficou lá 3 dias, porque tinha que esperar a disponibilidade também do pastor de poder, né? Devido à correria, não estava conseguindo parar para poder se dedicar a isso, porque tinha muita dedicação para desentupir, né? E o arrependimento, gente, se arrependimento matasse, eu estava mortinha. E quem pagou o dano maior foi meu marido. Você já me perdoou, né? Glória a Deus. A misericórdia. Né? Por quê? Por um descuido, um vacilo, uma falta de vigia, foi obstruído algo que é para ser fluído. Foi obstruído. Assim é o nosso coração. Nós precisamos estar atentos àquilo que estamos colocando nele, porque pode obstruir, pode entulhar o nosso coração. E o nosso coração, ele foi feito para estar em pleno fluxo, em pleno movimento, em pleno receber e enviar, receber e enviar. Sabe quantas vezes o seu corpo faz isso por segundo, por minuto? É um movimento constante. E a Bíblia fala para nós vigiarmos aquilo que estamos colocando no nosso coração. Porque ele pode sim ser obstruído, pode atrapalhar o movimento e o andamento do nosso coração. É estar atentos às nossas motivações, os nossos sentimentos, é estar atento aos nossos desejos, porque eles fluem do coração, eles saem do coração. E para isso nós precisamos ser verdadeiros, falar a verdade. Eu obstruí, eu joguei aquele óleo no ralo, né? Então, às vezes, nós precisamos ser realistas conosco, assim: sim, eu estou sentindo isso e isso não é bom. Sim, eu guardei isso e isso não é bom. E o arrependimento, ele não é para matar.
O arrependimento é para curar, o arrependimento é para limpar, o arrependimento é para transformar. Porque quando arrependemos, eu te garanto, eu não jogo mais óleo no ralo. Houve genuíno arrependimento. Eu aprendi a lição. Quando a gente passa pelo arrependimento, nós temos a oportunidade de sermos transformados, corrigidos. Nós aprendemos quando passamos pelo arrependimento. A Bíblia fala que enganoso é o coração do homem. O nosso coração às vezes nos engana. Ou às vezes nós queremos enganar o coração. Não sei quem é pior. Mas a verdade é que às vezes nós estamos manipulando. Nós estamos distorcendo. Tentando dizer que aquilo que estamos sentindo, vendo, passando, né, pensando, tentando driblar, assim, não, mas eu mereço reagir assim. Ah, me fizeram muito mal. Então aquilo a gente vai manipulando para fazer com que a gente ache que aquilo que estamos colocando, tudo bem, tá bom, pode pôr. Não tem outro jeito, mas é mentira. É engano do coração, porque ele é enganoso. E nós precisamos ser verdadeiros e confrontar muitas vezes o nosso coração. Se você quiser poluir um rio, basta sujar a nascente e todo o resto fica poluído. É o coração, da onde nasce, da onde depende a nossa vida. Um coração sujo suja toda a nossa vida. Então é tempo de vigilância, é tempo de discernir, é tempo de reavaliar como está o nosso coração. Eu creio que você vai sair daqui diferente do que você entrou. Porque Deus quer um coração amolecido. Um coração funcional e saudável, ele é amolecido, ele é elástico. Ele é forte. Porque em todo tempo ele incha, desincha, incha, comprime, incha, comprime. Precisa ser maleável, não é endurecido, não é ferido, não é... A gente precisa ser maleável. E a Bíblia, ela nos ensina como guardar o nosso coração, do que guardar o nosso coração, como vigiar, o que discernir. E está lá em Deuteronômio 15:7. Deuteronômio 15:7, que vai falar um pouco sobre o nosso coração e as coisas que às vezes guardamos nele. Deuteronômio 15:7. Vamos lá, Alexa. Me ajuda aí. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas portas, na terra que o Senhor teu Deus te dá, não endureças o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão que for pobre. Olha que é uma primeira característica. Não endureças o teu coração. Às vezes nós estamos com um coração duro porque não há generosidade dentro do nosso coração. A gente não se compadece. A gente não sente a necessidade do nosso irmão. Será que nós estamos com este coração endurecido? Às vezes nós amamos mais o dinheiro do que a necessidade, ao irmão que está passando por necessidade. Então a falta de generosidade revela que o nosso coração pode ser um coração endurecido. Um coração endurecido. Outro versículo que fala sobre este coração endurecido está lá em Hebreus 3:12 ao 15.
Hebreus 3, 12 ao 15, que diz: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Características. Então é falta de generosidade, perversão, prazer através do mal, incredulidade, perdeu a fé, não acredita mais, desconfiança de Deus, rebelião, resistência às autoridades da sua vida, desobediência. São características, sintomas de um coração endurecido. Um coração enrijecido, que não se compadece, apegado a dinheiro, pratica maldade, aquilo não lhe incomoda, de ter ferido o próximo, de ter passado por cima do próximo, de rebelião, não obedece os pais, não obedece patrão, não obedece pastor, não obedece líder, está sempre resistindo. É um coração endurecido. Incredulidade. Não confia no teu Deus. Não acredita que Ele está trabalhando a seu favor. Não acredita nas verdades da Bíblia. É um coração enrijecido, um coração endurecido. Ele retém tudo. Ele resiste, não dá nada, está fechado em si próprio. Não entra nem sai nada, está endurecido. O problema é que um coração que está fechado em si próprio, ele está determinando a sua própria morte, determinando a morte do corpo. A morte de quem está perto, porque não está dando nem recebendo. Pois áreas da sua vida não está recebendo sangue nem eliminando o mal, ou seja, até o mal que está dentro está guardado ali, fazendo você morrer. E a Bíblia fala: se hoje ouvires a voz de Deus, não endureça o vosso coração. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo falando contigo, não endureça o vosso coração. Não endureça o vosso coração. Deixe que hoje esse coração de pedra seja trocado por um novo coração que o Senhor tem disponível para as nossas vidas. Hoje mesmo você pode sair daqui com o coração trocado para viver uma vida saudável, efetiva, operante, produtiva. Hoje mesmo, porque essa promessa é para hoje. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o teu coração. É para hoje. Um outro tipo de sintoma que às vezes nós vemos é um coração ansioso. É um coração arrítmico, com batimento inconstante. Pode trocar, coração ansioso. É um batimento descompassado, irregular, muito rápido, taquicardia, ou muito lento, bradicardia do coração, fruto de falhas do seu sistema elétrico. Olha, nem muito rápido, nem muito lento. Existe um ritmo do nosso coração para que seja saudável. E a ansiedade atrapalha este ritmo.
A ansiedade atrapalha o ritmo do nosso coração. É um coração inconstante. Ora está lá em cima, ora está lá embaixo. Ora acredita, ora desacredita. Um coração inconstante, um coração inquieto. Inquieto com o que está acontecendo, ou o que aconteceu, ou o que pode acontecer. Um coração inquieto. Em Filipenses 4, do 6 ao 9, lá diz sobre esses sintomas. Diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Olha que maravilhoso esse versículo. Às vezes estamos nos preocupando. Preocupação é preocupar. Eu estou me ocupando de algo que ainda nem chegou na minha mão fazer. Tem coisas que eu deveria estar ocupada hoje, mas eu estou me preocupando de coisas do amanhã. O amanhã não te pertence. Você só tem o hoje. É hoje. Amanhã pertence ao Senhor. Você não sabe nem se vai viver ou não. A Bíblia nos ensina a falar: se Deus quiser, eu farei ou não farei. Se Deus quiser, porque não temos o poder nem de acrescentar um minuto ao nosso dia. Quantos gostariam de acrescentar algumas horas no seu dia? Eu gostaria. Não temos este poder. Se não temos o poder nem de acrescentar um dia, que dirá garantir o nosso amanhã? Nosso amanhã está nas mãos do Senhor. Se Deus quiser, viveremos o amanhã. Se Deus não quiser, não viveremos. Nesse versículo tem um segredo maravilhoso, que diz assim: antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica. Então, meu coração está ansioso, qual é a minha atitude? Ir diante de Deus e entregar aquilo que está me causando preocupação e ansiedade, entregar nas mãos do Senhor através da oração e da súplica. Oração é uma conversa, súplica é um grito da alma diante do Senhor. Só que aqui tem um segredo, não é só chegar diante do Senhor e entregar a sua oração e súplica. É ações com ações de graças. O que é ações de graças? É você já agradecer a Deus por aquilo que você já está colocando na mão dele. Olha, Senhor, eu coloco isso que está me preocupando, me deixando ansiosa nas suas mãos, porque as suas mãos são mais poderosas, as suas mãos são capazes de trazer solução, de mudar essa circunstância. E eu já te agradeço, porque eu sei que o Senhor está trabalhando em meu favor. Eu já te agradeço, porque eu sei que as suas mãos são poderosas para reverter esta situação. Eu já te agradeço, porque o Senhor está assumindo a minha causa. Eu já te agradeço, porque eu sei que eu terei vitória. Quando eu faço isso no final da minha oração, sabe onde eu entro? No lugar de paz. Aonde a ansiedade já não me governa, aonde a preocupação já não me governa. E talvez eu precise fazer isso muitas vezes ao dia. Porque às vezes a nossa mente volta para pegar de volta o nosso pedido. E aí a gente fala, opa, Senhor, está nas suas mãos. E eu sei que o Senhor já assumiu a minha causa. Senhor, está nas suas mãos. E as suas mãos são efetivas para fazer o sobrenatural. Então toda vez que eu volto neste lugar de ansiedade, eu tomo uma postura de ações de graças.
de ações de graças para adentrar aonde? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Quem vai guardar? A paz de Deus, que excede todo entendimento. Meus olhos estão vendo a situação, mas a paz que excede o meu entendimento, porque eu vivo por fé e não pelo que eu vejo, faz eu adentrar no lugar de paz, porque eu sei que ainda que eu não esteja vendo, Ele está trabalhando em meu favor. Ele está trabalhando das minhas causas. Ele está operando aonde eu não vejo. Ele está trabalhando porque o meu Deus não dorme. Então aí eu entro num lugar de paz. Olha outro versículo que fala sobre o coração ansioso. Lucas 21:34, NVI. Lucas 21:34. Tenham o cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês com libertinagem, bebedeira e nem com as preocupações desta vida. E aquele dia vem inesperadamente sobre vocês como uma armadilha. Tenham o cuidado para não sobrecarregar, entupir o coração de vocês. Tenha o cuidado. Aqui fala libertinagem, outras versões falam comilança, bebedeira e preocupações desta vida. A Bíblia fala sobre as preocupações desta vida, como os ímpios têm essas preocupações. As preocupações desta vida é para os ímpios que não têm Deus como Pai, que não tem Jesus como Salvador. As preocupações desta vida são para os ímpios, mas para os filhos não precisa ter essas preocupações, o que comer, o que vestir, onde se abrigar, porque o Pai cuida de todas as coisas. Então os filhos não foram feitos para ter preocupações desta vida, desta terra, deste sistema. O nosso design não foi projetado para nos preocupar com o amanhã. A nossa mente foi projetada para cumprir com o dia de hoje. Para e pensa. O dia que você foca, o dia que você se põe a fazer tudo o que você tem para fazer hoje, você cumpre, você é produtivo. Você é efetivo, porque o nosso designer é para o hoje. A nossa mente é para trabalhar o hoje. O amanhã pertence ao Senhor. O amanhã trará os seus próprios males, os seus próprios benefícios. O amanhã trará e eu vou ter força para lidar com o amanhã quando ele for o hoje. E também não foi feito o nosso design para lidar com o passado. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo. Porque se eu me prendo nas coisas passadas, vivendo o passado no dia de hoje, está sendo roubado a energia e a mente que Deus me deu para gastar no dia de hoje. Então, não quer dizer que eu vou esquecer o que aconteceu no meu passado. Você não vai esquecer, mas você não vai viver o dia de hoje. O dia de hoje, pensando, vivendo, revivendo, ressofrendo aquilo que foi do seu passado. Porque você tem o hoje, e hoje nova criatura você é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. A unção de Deus derramada é para hoje. O maná do Senhor é para hoje. Cada dia o maná vem, a provisão vem para tudo que nós vamos passar. É para hoje. Não pense em pegar maná para amanhã. Vai apodrecer. Vai estragar a sua mente. O maná é para hoje. A provisão é para hoje. Quando você abre seus olhos, quando você acorda, tudo que você precisa já foi disponibilizado para você pelo teu Deus. Seja financeiro, seja na alma, seja no espírito. Seja nos desafios, nas aflições que você vai passar, o Senhor também já te deu provisão para passar por essas aflições do dia de hoje.
porque é o hoje que nós temos nas nossas mãos. Então, tenham o cuidado para não sobrecarregar. E o sobrepeso vem quando eu deixo de viver o hoje, vivo do passado ou vivo do futuro e deixo de viver o hoje. Em 1 Pedro 5, 6 e 9, ao 9. 1 Pedro 5, do 6 ao 9, diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Resistir ao diabo, resistir à tentação de voltar no passado, resistir à tentação de pôr a sua mente no futuro. Vigia, caminha no dia de hoje, faça tudo que vier à sua mão, seja bem sucedido naquilo que está nas suas mãos fazer, operar, mudar, transformar no dia de hoje. Coloque o seu coração no lugar certo, no hoje, em nome de Jesus. Outro coração é o coração ferido. Lá em Levíticos 19, 17 ao 18. Levíticos 19, 17 ao 18. Lá diz assim: não guarde ódio no coração contra o seu próximo, mas repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele. Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Não guarde rancor, não guarde amargura no seu coração, para que isso não incorra em pecado, porque é pecado nós guardarmos amargura no nosso coração. Em Efésios 4, 31, 32. Efésios 4, 31, 32 diz: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou. Nós nunca teremos que perdoar o próximo o tanto que Deus nos perdoou. Vou repetir para você entender e isso entrar lá no teu coração. Nós nunca precisaremos perdoar o próximo o tanto que Deus nos perdoou. Você tem noção da santidade de Deus? O quanto Ele é santo? Que a pessoa mais correta na face da terra, ela ainda é um trapo de imundícia diante da santidade do Senhor. Às vezes nós pontuamos pecadinhos e pecadões, eu sou menos pecador, eu sou mais pecador. Mas diante da santidade do Senhor, somos um trapo de imundícia. E mesmo assim, as misericórdias dele se renovam a cada manhã. E a cada manhã nós usamos dessas misericórdias porque ainda pecamos, ainda somos falhos. Não porque queremos, mas porque erramos. Porque aquilo que eu não quero fazer eu faço, mas aquilo que eu devo fazer eu não faço. Porque a minha carne é pecaminosa. Eu não quero fazer e acabo cometendo. E todos os dias, as misericórdias do Senhor se renovam sobre a minha vida. E eu careço de cada uma delas. Eu careço das misericórdias do Senhor. Se nós carecemos das misericórdias do Senhor,
Por que nós estamos tão endurecidos com o nosso irmão que carece também da nossa misericórdia? Que nós venhamos perdoar como fomos perdoados. Porque se não perdoarmos, também não seremos perdoados. Não seremos sarados. Se não perdoarmos, não seremos sarados. Amargura é escolher a tristeza e se manter nela diariamente. Eu sofro hoje pensando no que sofri, já estou me preparando para sofrer amanhã também, para me lembrar a tal hora, meio-dia é o horário que eu vou me lembrar disso. E é uma escolha diária pela dor, pela tristeza. É escolher estar em tristeza. É necessário liberar as ataduras. Um coração ferido está cheio de atadura, band-aid. As vias do coração estão ali impedidas pelas ataduras. Ele não consegue bombear, nem encher, nem esvaziar, porque está ali preso com as ataduras. E você está morrendo pouco a pouco, matando o seu corpo pouco a pouco, porque você está escolhendo a tristeza diariamente. Em Provérbios 17, 22, diz: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Coração alegre é bom remédio, mas a tristeza, escolher a tristeza, seca os ossos. Adoece. Não só o físico, adoece a alma, adoece tudo. Tudo anda em desacordo, porque não há, o sangue não chega, não há liberação da sujeira, não há liberação, porque está tudo ali retido, guardado entre as ataduras. Hoje é dia de cura. Hoje é dia de Deus tirar as ataduras. Hoje é dia de desentulhar o coração, de desentupir as vias do coração. Como que chama o exame que desentope as vias do coração? Hoje é dia de um cateterismo nos nossos corações. Né, tio? Por quê? Porque Deus tem um novo coração para o dia de hoje. Deus tem um novo coração para você. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Olha as promessas que o Senhor tem para nós. Põe lá o slide. Eu entregando minha idade de novo. Põe lá a imagem, o flyer para nós. Põe lá. Ezequiel 36, 26. Eu lhes darei um coração novo e porei um espírito novo no interior de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito no interior de vocês e os levarei a agir segundo os meus estatutos e a obedecer fielmente às minhas ordenanças. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Darei a vós um novo coração. Tirarei o coração de pedra endurecido, enrijecido, e trocarei por um novo coração. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Às vezes a gente fala assim, não, eu quero chegar a este destino. Mas você tem a mente tão pequena, nós temos a mente tão mais baixa, os caminhos e os pensamentos do Senhor são tão elevados. E então a Bíblia fala, há caminhos que parecem de bem, mas o seu fim é morte. E há caminhos que não parecem tão bons, mas o seu fim é vida. Deus
quer te guiar pelo trajeto aonde vai gerar vida. Nós não sabemos qual é o trajeto, mas Ele quer nos dar o fim que desejamos. Ele quer conceder o que deseja o nosso coração. Portanto, se submeta. Se submeta ao trajeto do Senhor para que você possa viver aquilo que deseja o teu coração. Porque o Senhor sabe o que o teu coração deseja. Mas só Ele sabe o trajeto para chegar onde o seu coração deseja. É necessário submissão, sujeição ao conhecimento de Deus, à soberania de Deus. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quantos querem ver a Deus aqui? Quantos querem subir para o céu? Quantos querem contemplar Jesus Cristo finalmente? Aonde só há alegria, não há tristeza, não há choro, não há dor. Mas um coração entulhado, endurecido, pode te roubar deste lugar. Coração limpo. Um coração limpo. Alegres são aqueles que têm um coração limpo. É isso que o Senhor quer fazer nas nossas vidas hoje. E para isso é necessário o outro. Para isso é necessário. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor, vosso Deus. Porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Rasgai o coração. Não pense, às vezes a gente guarda um coração endurecido, sujo, lá dentro, mas põe aquela capa de santidade, de religiosidade. Não, eu não tenho mágoa de ninguém. Mas está ali, com o coração guardado, ferido, fechado. Não está mais aberto como estava antes para receber, para dar. Com a mesma disposição de coração em lidar com os irmãos, porque já se fechou. Mas põe aquela capa de que está tudo bem. Rasgai o coração, não as vestes. A Deus a gente não engana. A gente pode enganar o próximo, mas a Deus a gente não engana. Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Deus está vendo o teu coração. Não se engane. Quem pensa que Deus não está vendo o coração, está enganando a si mesmo. Pensando que está enganando os outros, mas está enganando a si mesmo. Deus vê o coração. E Ele dá essa hoje, rasgai o vosso coração. Rasga o seu coração. Entrega seu coração. Deixa Ele pôr um novo coração no lugar. Um coração de carne, um coração saudável. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Busque ao Senhor de todo o seu coração nessa noite. A promessa é que se eu buscar de todo o coração, eu vou achar. Eu não saio nessa noite sem achar um novo coração, sem achar o Senhor, sem saber que Ele está comigo, sem saber que eu não vou, porque quem busca, acha. Quem busca de todo o coração, acha o Senhor. Por isso eu quero fazer uma oração junto com vocês. Fica de pé. Quantos aqui já oraram a palavra? Pegaram versículos e oraram a palavra. Nós vamos fazer isso nesta noite. Nós vamos orar a palavra. Orar a palavra é orar a vontade de Deus. As minhas orações podem não ser ouvidas quando eu oro contra a vontade de Deus. Mas se eu oro à vontade de Deus de todo o coração, é certo de que vai acontecer. Porque é a vontade de Deus e Deus cumpre com todos os teus propósitos. Amém? Então nós vamos orar a palavra. Mas não ore assim, como se fosse uma leitura.
traga do fundo do teu coração a palavra revelada, através da ação do Espírito Santo que vai te ajudar a trazer essa oração lá do fundo do teu coração. Que seja o desejo do teu coração isso que nós vamos declarar. Seja o desejo do teu coração. Essa oração ela é muito profunda. É de um coração segundo o coração de Deus. Quem quer ter um coração segundo o coração de Deus? Então vamos orar. Pessoal do louvor pode ir subindo aqui. Não precisa falar a referência. Vamos falar só o versículo, tá? Vamos lá. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face. Senhor, rocha minha e libertador meu, esconderei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Eu confio na tua benignidade, na tua salvação. Meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome, e amarei o Senhor, o meu Deus, de todo o meu coração, de toda a minha alma e de todo o meu entendimento. Glória a Deus! Glória a Deus! É a palavra de Deus que declaramos. Se você puder, pegue esta palavra no nosso YouTube. Declare todos os dias, coloque lá, anote. Faça essa oração diária. Declare isso sobre o teu coração. Declare a promessa de que Deus porá um coração novo e tirará o coração de pedra, para que o nosso coração seja amolecido. E Deus não resiste a um coração amolecido. Deus se agrada de um coração amolecido. Que os nossos corações, a partir de hoje, sigam vigilantes, sem deixar entulhar, endurecer, para que a manifestação do Senhor aconteça e que nós sejamos saudáveis na vida que o Senhor quer que vivemos. Amém?